Boa tarde, senhores vereadores. Vereador Edson Miguel, participante da Comissão de Direitos Humanos, vereador Guilherme Berriel, da Comissão de Saúde. Declaro aberto essa reunião da Comissão de Saúde às 16h06 do dia 10 de março de 2021. Obrigado também ao pessoal da imprensa que está aqui presente, os funcionários da casa. De início, passamos às pessoas que nos assistem, que estamos respeitando a distância mínima aqui, os protocolos da casa. Estou sozinho aqui na mesa da presidência e também utilizando de álcool em gel. E é muito importante para as pessoas que não conseguem escutar, que façam a leitura labial, por isso que estamos realizando essa sessão sem máscara. O objetivo desta reunião, na verdade, é fazer uma denúncia aos direitos fundamentais diante do que essa comissão, o ex-presidente, vereador Eduardo Borgo, vereador Guilherme Berriel, vereador Carlinhos, o que nós estamos apurando e de desrespeito aos direitos fundamentais dos cidadãos, também aos direitos humanos, vereador Edson Miguel, que existe aí um reflexo nas ofensas aos direitos humanos. Como Comissão de Saúde, não iremos apresentar esse documento, porque temos um trâmite a seguir, porém, passaremos ao plenário desta Câmara, o egrégio plenário, para que os vereadores votem, sendo aprovado, para que passe a adotar os procedimentos que estamos sugerindo nesse documento que pedimos a licença para começar a leitura. Considerando o artigo 1º, inciso 3º, da Constituição Federal, pelo qual elege a dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil, considerando o artigo 5º, caput, da Constituição Federal, pelo qual garante a todos os brasileiros a inviolabilidade do direito à vida, considerando a Convenção Americana de Direitos Humanos, que garante em diversos dispositivos o direito à vida e à dignidade da pessoa humana, considerando as inúmeras mortes ocorridas no município de Bauru, de cidadãos que aguardavam internação em leitos de UTI, considerando o corte de 12% nas verbas para entidades filantrópicas, autarquias, fundações e instituições de saúde universitárias, em ações não relacionadas à Covid-19 no início do ano de 2021, através da Resolução número 1, de 4 de janeiro de 2021, da Secretaria Estadual da Saúde, impactando no corte de 24 milhões de reais nos contratos com a FAMESP, entidade contratada pelo Estado para o suporte hospitalar em Bauru e região. Considerando o fato que cabe à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 134 da Constituição da República, a promoção dos direitos humanos, e que a entidade cessou os atendimentos presenciais à população desde abril de 2020, impactando na redução pela metade das ações judiciais relacionadas à saúde, impedindo assim o acesso do cidadão ao judiciário. Considerando que a licitação aberta pela Prefeitura Municipal de Bauru para a contratação de leitos de UTI na rede privada foi considerada deserta ante a ausência de participantes interessados. Considerando os reiterados descumprimentos do Estado em obedecer ordens judiciais com liminares para internação de pacientes, considerando matérias jornalísticas, além do site da Prefeitura, as quais demonstram vários pacientes aguardando internação para leitos de UTI, alguns acima de 4 dias, e diante a informação da superação de 100% dos leitos de UTI na rede pública estadual. Considerando que o município de Bauru dispõe de 30 respiradores que estão inutilizados.
considerando que o governo estadual anunciou recentemente a criação de 11 hospitais de campanha no interior, contemplando os municípios de Campinas, Santo André, Santos e São Paulo, que possuem índices de ocupação de leitos de UTI menores do que o de Bauru, deixando de fora o nosso município. Considerando que existe no município de Bauru um hospital das clínicas desocupado, com 28 leitos específicos para UTI, ociosos no 8º andar, e que podem ser utilizados para salvar a vida dos cidadãos de Bauru e região. Considerando as várias promessas não cumpridas das autoridades públicas em abrir o Hospital das Clínicas, disponibilizando leitos de UTI. Considerando a morte de 7 pacientes à espera de UTI para internação nos últimos dias. E, por fim, mas não exaurindo o assunto, considerando que existe ação judicial interposta pelo Ministério Público Estadual, com trânsito em julgado, onde há bloqueio de mais de 17 milhões para ser destinado à criação de leitos clínicos e de UTI no município de Bauru, mas que os bauruenses continuam morrendo por falta de leitos. A Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Bauru requer ao egrégio plenário desta Câmara que as autoridades responsáveis sejam representadas criminalmente perante os Ministérios Públicos Federal e Estadual, visando a responsabilização pela omissão ao cumprimento dos dispositivos constitucionais, além da apuração de crimes de responsabilidade dessas autoridades e crime contra a pessoa, conforme disposto no Código Penal. Também requer sejam as autoridades responsáveis denunciadas perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com previsão no Pacto de São José da Costa Rica, pela ofensa a diversos tratados internacionais que protegem o direito à vida e à dignidade da pessoa humana. Bauru, 10 de março de 2021, assinam a presente este vereador, Eduardo Borgo, na condição de presidente da Comissão de Saúde, e os membros Luiz Carlos Bastazini, vereador, e vereador Guilherme Berriel Cardoso. A nossa intenção com essa reunião é realizar uma denúncia, porque, vereador Guilherme, ao contrário de várias cidades no Brasil, nós temos um hospital de clínicas com vários leitos ociosos, conforme denunciou o Ministério Público Estadual da Saúde. Nós temos uma ação judicial com trânsito em julgado, em fase de cumprimento de sentença, com 17 milhões e 700 mil reais no banco. Não é possível que não abram leitos de UTI. Nós estamos com inúmeras pessoas nesse momento aguardando um leito, precisando de internação, aonde nos chega informação, vereador Júlio César, que nem nos hospitais particulares estão conseguindo, está tendo dificuldade para internar. Vereador Locadora, obrigado pela presença também, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Até quando? Não dá mais para ouvir conversa, não dá mais para fazer live, não dá mais para fazer anúncio. Quantas pessoas vão ter que morrer, meu Deus? E aqui não individualizo para a autoridade do governo estadual, federal, municipal. Existe, é o que nós pedimos aqui nesse requerimento, um brocardo jurídico que fala narme fatum dabitibius. Nós iremos levar os fatos às autoridades para que seja apurada a responsabilidade de cada um. O que não podemos é ficar assistindo, através da TV, acompanhando rádio, jornal. Hoje, 4 pessoas, foi anunciada essa semana a morte de 7 pessoas, e amanhã? Quantas pessoas mais vão ter que morrer enquanto nós clamamos pela abertura desse Hospital das Clínicas? Essa é a nossa intenção, de remeter essa denúncia ao plenário, que vamos encaminhar na próxima segunda-feira,
e, inclusive, para que seja feito denunciado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, pela ofensa do direito à vida e à dignidade da pessoa humana nos termos da Constituição Federal e do Pacto de São José da Costa Rica. Vereadores, muito obrigado pela presença. Abrimos a palavra aos nobres vereadores para alguma pontuação, alguma consideração. Importante a presença de vossas excelências aqui, pelas comissões, pela experiência que os senhores têm, pelo trabalho que cada vereador, Júlio César, vem fazendo perante a comunidade. Abro a palavra aos senhores. Muito pertinente, boa tarde a todos, né? Muito pertinente sua fala, viu, vereador Borgo? A população sofrendo demais, né? E você vê que o poder público, são ações muito lentas, né? E a gente tem que, como poder legislativo, temos que cobrar mesmo das autoridades, né? Soluções, né? Então está de parabéns pela colocação, viu? Obrigado, vereador. E é difícil, as pessoas, a população nos cobra, mas o nosso papel enquanto fiscalizador acaba sendo restrito. Nós não temos o poder de executar, né? Nós não conseguimos assinar convênios, liberar verbas, e o nosso poder enquanto vereador, representante da população, é fiscalizar. E é isso que estamos tentando fazer nas comissões, perante esse plenário. Por isso que agradeço mais uma vez o trabalho de vossas excelências e a participação nesta data importante para a nossa cidade. Boa tarde a todos. Borgo, parabéns pelo posicionamento. Já me coloco à disposição, porque nós devemos estar, sim, à frente dessa situação, e nós recebemos o tempo todo. Vereador, e aí? Como que vai ficar? Onde estão esses leitos, tantas promessas, tantas vidas sendo ceifadas por irresponsabilidade? Então, nós estamos aqui, sim, para representar e para lutar pela vida, que é o bem maior que nós temos, tá? E vamos lutar, sim. Estou aqui à disposição. Estamos juntos nessa. Obrigado, vereador. Parabenizar, boa tarde a todos. Parabenizar, vereador Eduardo Borgo, que realmente nos últimos dias a gente está vivendo algo no mundo todo, mas hoje a gente vê aqui mais perto da gente coisas que a gente não imaginava que ia acontecer, né? Às vezes a gente pega lá quando a pandemia começou em março, aquele primeiro momento, aquele medo, depois ela foi indo. A gente que trabalha ali mais de perto, vendo os pacientes, aí chegou lá para outubro, novembro, deu aquela caída, a gente, né, acho que está chegando ao fim, vai acabar. E, de repente, hoje a gente vê comentários nas redes sociais, pessoas me ligando, falando, locadora, o que é esse negócio de fase roxa? Então, a gente tinha o medo de novo chegar nessa fase vermelha, né, pensando no que a população está vivendo. E hoje já estão falando até de fase roxa. Eu falei, cara, fase roxa, não consigo nem explicar o que seria a fase roxa hoje para as pessoas que me ligaram, que a gente não imaginava. E o que mais me deixa triste mesmo é ver até os hospitais privados, né, tendo dificuldade para internar as pessoas. Eu estava de plantão na noite anterior, né? 3 amigos meus, eles estavam no pronto atendimento num hospital privado para internar e estava com dificuldade, porque estava esperando surgir a vaga. Ou seja, às vezes um hospital privado hoje já fica mais difícil você conseguir um leito. E você imagina. É importante o que o senhor está falando. Estava sem leito em hospital particular. Privado. Porque às vezes as pessoas que têm plano de saúde não estão entendendo o tamanho da situação. Então, quer dizer, em hospital particular sem leito. Sim, e lógico, aí eles têm uma estrutura um pouco melhor. Enquanto é 2, 3 pacientes, com a capacidade que eles têm de administrar um hospital, eles vão conseguir um leito, né? 2, 3, 5, ou até mesmo... Mas se chegar uma hora for 20, 30,
Eles não vão conseguir. Não, na área pública já colapsou, já não tem. Hoje passaram para a gente no site da prefeitura, onde tem a fila das pessoas, né, de vagas. Nós estamos aqui, acho que com 4 ou 5 pessoas há mais de 4 dias. Mais de 4 dias. Então, quer dizer, morreram acho que 7 agora, recentemente, foi anunciado ontem na imprensa, 7 aguardando UTI. Então, a situação é de extremo colapso. Muitas pessoas falam, mas tem que ter vacina. Tem que ter vacina, isso não se discute, isso é um fato concreto. Agora, nós temos uma das regiões, fazemos parte de uma das regiões com menos leitos de UTI no estado. E aí não é possível que seja anunciado 11 hospitais de campanha em cidades. A informação que eu tive hoje é que Santos ele tinha menos de 50% de ocupação dos seus leitos e mesmo assim foi concedido um hospital de campanha. O governo aparece com 82% de ocupação. Como, meu Deus, você está paciente daqui de Bauru transitando mais de 300 quilômetros para conseguir leito de UTI e não está tendo. Então, quer dizer, nós com o Hospital das Clínicas, uma baita de um prédio daquele, com 17 milhões em caixa e a nossa população morrendo, meu Deus. O vereador, uma coisa que a gente precisava verificar, ter mais dados a respeito também de funcionários. Eu acabei de ver aqui na internet, precisa-se de técnico de enfermagem em rede privada e está difícil. Está difícil achar funcionário, enfermeiro, técnico, acredito que até médico. Então, eu acho que, em cima disso, né, a gente também precisava levantar essa questão, procurar números de montando hospitais de campanha, que seja UTIs em algum lugar, que se a gente vamos ter gente para trabalhar. Médico, porque eu estou vendo médico se desdobrar, sabe? Enfermeiros, técnicos. Então, será que a gente tem, né? Então, também teríamos que levantar esses dados, porque às vezes é capaz de a gente conseguir, né, montar UTIs, vagas. E será que a prefeitura vai ter funcionário para trabalhar na cidade de Bauru? Porque hospitais privados que já têm uma estrutura, né, de contratar pessoas, eles estão com essa dificuldade. Então, será que então é uma para a gente já levantar, ver se tem números, se vamos ter gente para trabalhar também, né? Grande problema, vereador, nós estamos aí fazendo 1 ano do início da pandemia e é tempo mais do que suficiente para que a administração encontrasse essas soluções. Como nós vimos em depoimentos de técnicos, de cientistas renomados no mundo, a questão dos lockdowns, ela servia justamente para que desse tempo, para que o Estado, o município, União, enfim, se organizasse na parte de contratação, abertura de leitos. Mas nós vimos aqui 1 ano já e nessa fase. Então, quer dizer, qual que é a responsabilidade que o governo tem com a sua população que está morrendo? Teve 1 ano para se acertar. O que nós não podemos aceitar poxa, hoje morre 5, amanhã morre 10 por falta de leitos, depois, até quando? E nós passamos ali em frente ao Vitória Regia e vimos aquele hospital imenso, que foram gastos milhões durante 30 anos, com 17, 18 milhões, e tem mais, porque esse valor bloqueado foi até dezembro, nas multas nessa ação, de janeiro para cá tem mais valores para serem bloqueados, e enquanto isso, nosso povo morrendo por falta de leito de UTI, vários descumprimentos de decisão judicial. Até quando? Quem vai se responsabilizar por isso? Não, e o que você falou anteriormente é revoltante, realmente é revoltante você ver um hospital já construído, depois daquelas filmagens do promotor Dr. Comono, essa revolta na população fica maior ainda, né? Porque atrasando o lado da cidade, né? E pessoas morrendo. E realmente, nós, como representantes do povo, não podemos nos calar em relação a isso.
né? E tem que ficar pronto esse hospital o mais rápido possível. É impressionante você ver a lentidão do poder público. É revoltante, realmente é revoltante. Está de parabéns pela colocação, viu? Vereador, a gente Bauru tem sofrido bastante pela ausência de deputado estadual. E quem eu tenho acompanhado, que vem fazendo bastante visitas em São Paulo, conversando com o secretário, é o deputado federal Rodrigo Agostinho, que está presente aqui com a gente. Rodrigo, obrigado pela participação. E eu gostaria de ouvi-lo, deputado, se tem alguma previsão, alguma forma da gente resolver isso aí o mais rápido possível. Vossa Excelência, que tem ido bastante a São Paulo, conversado com o governador, com o vice, com o secretário, com o Vignoli. Eu gostaria de ouvir Vossa Excelência. Vereador Borgo, quero, antes de mais nada, cumprimentá-lo aí pela realização dessa audiência pública. Daqui eu não consigo ver todos quem está aí no plenário, mas quero saudar aí o vereador Locador, o vereador Júlio César, que quem eu vi aí no plenário, não sei se tem mais algum vereador, mas eu tenho ido semanalmente para São Paulo conversar com os membros do governo do estado. Então, semana passada tive com o Vignoli, tive com o próprio governador, tive com o Rodrigo Garcia, tenho conversado com o secretário de Estado da Saúde também. Quais são os pontos que eles nos colocam, né? Você tem uma escassez de leitos no estado inteiro. Eles têm feito um esforço do ponto de vista de garantir a remuneração pela criação de leitos novos. Então, o Estado está numa situação que o próprio Estado, a máquina do próprio Estado não está sendo capaz de conseguir fazer com que os leitos aconteçam. Então, o que o Estado tem oferecido é custear leitos novos e ajudar na montagem desses leitos. Então, a maior parte dos leitos que foram criados aqui na regional de Bauru, na regional de saúde de Bauru, são leitos criados em algumas prefeituras, como Lençóis, Pederneiras, Agudos, Lins, leitos criados em cidades um pouco maiores, como é o caso de Jaú, onde a Santa Casa entrou em colapso e foi montado em um dos hospitais da cidade, numa ala separada, só para a Covid, que é o Hospital Amaral Carvalho, que é um hospital com a especialidade de oncologia. E no caso de Botucatu, que foram criados leitos em várias unidades e a prefeitura montou um hospital da prefeitura no hospital conhecido lá como Hospital Sorocabana, onde a prefeitura montou esses leitos. O Estado está oferecendo para quem montar esses leitos R$ 1.600 por dia, por leito por dia, R$ 1.600. A gente sabe que esse é o preço de tabela, é o valor que o Estado está usando no estado de São Paulo inteiro, mas a gente sabe que os leitos privados, o pessoal quer valor maior do que isso para poder você contratar leito privado. Isso se você encontrar o leito, né? Então você tem essa dificuldade. Quais são as situações que a gente tem do ponto de vista da nossa rede, né? Então a gente tem alguns hospitais fechados. Nós temos o Manuel de Abreu fechado, está em reforma e é uma reforma eterna, né? Fecharam com a desculpa de reforma e essa reforma de fato nunca aconteceu. Depois, quando contrataram a reforma, a construtora por algum motivo, enfim, fechou. Então o Manuel de Abreu fechado. A informação que a gente tem é que no Lauro de Souza Lima não cabe também. O Lauro de Souza Lima tem estruturas precárias. Lauro de Souza Lima não teria estrutura para UTI, que é o que a gente quer. A gente não quer só o leito normal, o leito ambulatorial, é o leito de UTI. Então, o Lauro de Souza Lima também não teria essa disponibilidade. Hospital de base, as informações que a gente tem é que caberia lá leitos ambulatoriais e não leitos de UTI. Do lado do hospital de base tem o AME. O Estado está montando em vários AMEs hospitais de campanha dentro dos AME. Eu não tive essa informação por parte da nossa DRS,
mas, para nossa surpresa, o AME de Bauru não entrou na lista dos AMEs que serão transformados em hospitais de campanha. Isso não aconteceu no AME de Bauru. Se você pegar a lista do estado, tem várias cidades que o AME se transformou em hospital de campanha. O senhor tem ideia, deputado, por que possa ter ficado... O senhor tem ideia por que Bauru possa ter ficado de fora? Não sei, Borgo. Essa eu acho que é uma informação que talvez a DRS possa passar, mas eu não tenho essa informação. Mas do lado do hospital foi algo que eu lutei muito quando eu era prefeito, logo no primeiro mandato. A gente estava vivendo aquela crise do hospital de base e esse era um programa que o governo do estado tinha, então a gente acabou levando o AME do lado no nosso pronto-socorro. A prefeitura ajudou muito para poder viabilizar e recebemos o AME, enfim. O que a gente sempre se ressentiu é que o AME poderia atender muito mais gente, a gente tem uma fila enorme de especialidades que o AME poderia atender, mas as metas de atendimento são realmente muito baixas, as cotas que eles têm de atendimento são muito baixas. Mas voltando para a lista, aí a gente teria a maternidade Santa Isabel. Ninguém vai levar Covid para dentro da maternidade, enfim, tem muitas gestantes que têm problemas de imunidade, enfim, então o problema não é nem tanto para os bebês, é muito mais voltado para as mães, então na maternidade esquece, não daria nem para separar um pedaço de lá. Em outros hospitais que também têm maternidade estão colocando estruturas de Covid, aqui isso foi descartado. O hospital estadual, a gente sente que a FAMESP poderia se movimentar um pouco mais para a abertura de leitos. Tá? Então, esse é um dos pontos de toda essa história. Eu acho que a FAMESP poderia se movimentar mais para a abertura de leitos. A FAMESP ela sofreu um corte no orçamento dela de 1% por mês ao longo do ano, está dando 12% no orçamento dela. As informações que a gente tem é que já existe um déficit alto no custeio do atendimento que a FAMESP presta nas unidades aqui de Bauru e que ela não estaria disposta ou não teria lugar para montar mais leitos. Eu acho que cabe mais gente lá dentro, enfim. Mas aí é uma opinião pessoal minha. O Hospital das Clínicas, que é o que a gente mais cobra. O que eles falam é o seguinte: o Hospital das Clínicas, o Estado poderia montar leitos ambulatoriais, poderia triplicar o número de leitos ambulatoriais, e o que eles pensam no Hospital das Clínicas agora é isso. É montar mais leitos ambulatoriais. Por quê? Porque eles falam o seguinte: se a gente monta UTI lá no Hospital das Clínicas agora, você tem lá um prédio muito bonito, um prédio grande, que foi inaugurado e não foi nunca aberto, você tem camas hospitalares de primeiro mundo, mas você não tem, o prédio não tem equipamento. Então, eles falam o seguinte, que lá dentro você não teria uma estrutura de retaguarda, então o paciente precisa fazer uma hemodiálise, né? De ficar muitos dias na cama, o rim começa a parar de funcionar, então você precisaria de hemodiálise, que lá dentro não tem equipamento. Você precisaria de um equipamento para monitorar o avanço da doença no pulmão dos pacientes. Lá dentro você não tem tomógrafo, ressonância, não tem nada disso. Então, não tem rede de ar comprimido. Eles estão prometendo que vão instalar a rede de ar comprimido agora, mas não tem nem a rede de ar comprimido. Então, o que eles falam é o seguinte: olha, nós podemos colocar mais leitos ambulatoriais no Hospital das Clínicas. Se a Prefeitura de Bauru quiser botar mais leitos no Hospital das Clínicas, pode colocar à vontade. O Hospital das Clínicas oficialmente pertence à USP, que também é governo do Estado, mas quem autoriza qualquer coisa lá é a USP. Mas o governo do estado falou que poderia utilizar, mas o problema do Hospital das Clínicas é esse: a falta da estrutura de equipamentos, que já podiam ter comprado, né? Já podiam ter comprado com antecedência, e não compraram e não instalaram. Compromisso que o Estado me deu, né? Que eu não cheguei a divulgar, mas o Estado me disse que vai assumir um compromisso comigo, que vai mandar para a Assembleia Legislativa esse ano um projeto transformando o Hospital das Clínicas em uma estrutura autônoma. Ou seja, o Hospital das Clínicas passaria a ser uma autarquia, como foi feita com o Hospital da Unesp de Botucatu. Então, usaria o mesmo modelo.
um deputado estadual da nossa região, o deputado Ricardo Madalena, apresentou essa proposta, só que teve um parecer de que essa proposta padece de vício de iniciativa, porque apenas o Estado poderia mandar um projeto sobre a sua própria estrutura, sobre um equipamento público do próprio Estado. Então, assim, o compromisso deles é mandar o projeto esse ano. Por conta da pandemia e dos recursos que o governo do Estado recebeu do governo federal no passado, foi aprovada uma lei que não permite o governo do Estado criar nenhuma estrutura de cargos, de diretor, não é possível criar uma estrutura do próprio Estado para tocar o Hospital das Clínicas no momento. Então, se o Hospital das Clínicas entrar em funcionamento, setores, estrutura maior, teria que ser através de uma OS ou através de uma fundação e não pelo sistema regular. Outro problema que tem me falado aí não é só Bauru, enfim, não é só o governo do Estado, que é um problema que foi apontado agora há pouco pelo vereador Locador. A FAMES está com uma dificuldade muito grande de contratar pessoas e as pessoas que estão trabalhando no Covid não aguentam mais. As pessoas que estão mais de um ano não aguentam mais aquela dificuldade da UTI, aquela dificuldade de ver paciente morrendo todo dia. E então você começa a ter outros problemas, né? O Estado cobra a utilização dos respiradores que todo, enfim, que é público, que a Prefeitura de Bauru tem. A Prefeitura, ao que tudo indica, já tinha 10 aparelhos e a Prefeitura recebeu recentemente agora mais 30 aparelhos de respiração. Ontem, conversando com o secretário de Saúde aqui de Bauru, a informação é que parte desse equipamento já está sendo utilizado no pronto-socorro, porque nós estamos com pacientes aguardando vaga em UTI lá no centro Covid aqui em Bauru. Então, existe essa situação que parte desses equipamentos, eu não sei exatamente quantos já está sendo utilizado. Hoje, na lista pública da Secretaria de Saúde, desde a última atualização, a gente tem 27 pessoas na lista aguardando internação, sendo que 5 são UTIs. Não tem o detalhamento se são 5 vagas Covid ou são outros problemas, mas são 5 pessoas aguardando UTI. A informação que o secretário de Saúde deu também é que a Prefeitura estaria disposta a criar novos leitos no pronto-socorro ou no Hospital das Clínicas, ou ambos, e que estaria disposta, enfim, a montar esses leitos desde que o Estado assumisse esse compromisso. Eu conversei com o secretário do Interior, o Vignoli, que falou que assume o compromisso de custear esses leitos por até 90 dias, que é o tempo necessário até que o Sistema Único de Saúde possa assumir o custeio desses leitos. Aí nós estaríamos falando em 18 leitos, se eu não me engano, 8 leitos no pronto-socorro e mais 10 leitos no Hospital das Clínicas. Esses leitos no Hospital das Clínicas poderiam ser um número maior, mas hoje o impedimento que o Estado fala é em relação a equipamentos, não é um prédio equipado. Se alguém ali dentro tiver uma complicação, vai ter que sair e vai ter que ser transportado para uma outra unidade, não dá para ser uma unidade tão distante. Então a gente está nessa situação. O que eu posso só dizer para vocês é que eu tenho feito reuniões semanais tanto com as Santas Casas e prefeitos da região. Muitas unidades de saúde da região estão recebendo pacientes de Bauru, é importante deixar claro, né? Então, é importante esse reconhecimento. Tem pacientes de Bauru internados nas principais Santas Casas da região. E estou conversando com o governo do Estado toda semana, pedindo, implorando, para que a gente possa avançar nesse... Eu, particularmente, acho que a gente precisava trabalhar em 2 estratégias, uma de curtíssimo prazo, uma situação muito urgente, que é a garantia de uma estrutura agora de retaguarda, né, que seja duplicar o número de leitos ambulatoriais no Hospital das Clínicas, montar mais leitos nos hospitais que a gente tem aqui na cidade, enfim. A gente precisaria de um fortalecimento urgente da nossa retaguarda. E a gente precisaria pensar numa situação definitiva. Na época que eu era prefeito, existia uma falta de leitos em Bauru em torno de 10 leitos diários. Isso porque a prefeitura montou os leitos nas UPAs, né? A prefeitura não tinha, quando eu comecei o meu mandato como prefeito, a prefeitura não tinha leitos. Os leitos que tinham eram leitos do pronto-socorro,
pouco, mas eram leitos transitórios. Então, até por conta de vivenciar aquele momento da crise do hospital de base, nós montamos leitos nas UPAs, só que as pessoas estão ficando nas UPAs e estão ficando dias nas UPAs. Né? Então, assim, a gente precisa resolver esse problema emergencial, mas a gente também precisa discutir uma solução de médio e longo prazo, e que eu acho que passa pela abertura do Hospital das Clínicas e pela reabertura do Hospital Manuel de Abreu. O ano passado, no meio da pandemia, eu consegui trazer valores altos de emendas para a área da saúde aqui de Bauru, ajudaram muito no custeio do funcionamento da estrutura, mas o que a gente percebe é que a situação continua sendo uma situação extremamente precária. O que você colocar de dinheiro ali, o dinheiro vai ser engolido, enfim, vai pagar custeio, mas a situação realmente é muito ruim. Uma observação, deputado? Então, de maneira bem resumida, vereador Borgo, é essa situação que a gente tem hoje. Eu vou continuar fazendo esse esforço de cobrar o governo do Estado, de cobrar o governo federal, de cobrar para que a cidade de Bauru receba o tratamento adequado, enfim. Que a gente possa ter essa capacidade de dialogar para a gente conseguir encontrar saídas. Bauru, o governo do estado sempre fala, mas Bauru tem uma estrutura hospitalar invejável, mas são todas instalações pequenas e que atendem uma região muito grande. Nós estamos falando de uma cidade que tem hoje, com as ampliações de leitos que foram feitas aí durante esse período da pandemia, nós temos hoje 50 leitos de UTI, uma cidade de 400 mil habitantes, numa região de saúde de 68 municípios. É pouco. A região inteira conseguiu subir agora, desde o último compromisso do governo do estado, agora em janeiro até aqui, conseguiu subir de 152 leitos para 175. Então, a região conseguiu criar alguns leitos, mas isso não resolve a situação da crise sanitária que a gente está vivendo hoje. Então, era só cumprimentar mais uma vez os vereadores aí, estou aqui à disposição, estou ouvindo e qualquer dúvida estou aqui à disposição. Só para registrar novamente, tem a presença do vereador Locadora, do vereador Júlio César, Guilherme Berriel e do vereador Edson Miguel. Sobre a fala do deputado, a respeito de abrir leito no hospital estadual, deputado, eu fico um pouco com receio de ser essa saída pelo seguinte: o que nós vimos de abertura de leito de UTI no estadual foi através de fechamento de leito clínico. Então, quer dizer, não adianta abrir 10 leitos de UTI e fechar 10 leitos de semi-intensiva, de clínicos, tá? Então, esse é o medo que nós temos. Teria que abrir, até porque a gente tem que lembrar que tanto o Estado, quanto o FAMESP, quanto a Prefeitura estão com uma condenação em trânsito julgado, com cumprimento de sentença, onde a cada dia que passa tem as multas, as astreintes que nós chamamos no direito, e que a cada dia está aumentando essa multa. Tá? Então, esse é meu receio em relação ao estadual. Em relação ao HC, nós temos conversado, ontem, inclusive, conversamos com o doutor Orlando, e é importante frisar que os Sincomércios, os comerciários, eles se comprometeram em ajudar na reforma do telhado do HC, que tinha uma preocupação com goteira, com chuva, e eles, pelo que eu tenho acompanhado, há aí uma vontade, um movimento de ajudar na reforma desse telhado. Tá? Uma das questões que impedia a criação de leitos de UTI no Hospital das Clínicas era a questão do gás comprimido, do exaustor, que pelo que a DRS informou, acho que dia 13 agora estaria instalado, tá? Então seria um problema a menos para a instalação. A questão da hemodiálise, como nós conversamos inclusive com o doutor Orlando, quem viesse precisar de uma hemodiálise no HC poderia fazer essa permuta com o hospital estadual, então também seria um problema a menos. E a questão de equipamentos, eu acho que fica muito mais barato que o Estado, município ou até FAMESP comprem ou invistam em materiais de hospital, tá? Porque vem correndo aí uma condenação, vem tramitando uma condenação contra esses 3 entes diariamente. Já tem 17 milhões e 700 mil bloqueados, e isso até dezembro.
de dezembro, de janeiro para cá, ele está seguindo. E a condenação dessa ação interposta lá em 2013 pelo doutor Fernando Macelli e agora que está dando andamento pelo doutor Enilson Comono, é uma condenação, na verdade, ad eterno, porque condena Estado, município e FAMESP a fornecer leitos de UTI e leitos clínicos. Ou seja, deu trânsito em julgado, sabe? Não cabe mais recurso, vai ter que fornecer. E a cada dia que não forneça, essa multa está aumentando. Agora, o problema é que o aumento dessa multa está impactando na morte de pessoas. Tá? Então, a questão, por isso, essa atitude que estamos tomando, porque parece aí que a ação transitou em julgado, entraram no passado com cumprimento de sentença, foram lá, tentaram fazer um acordo, as partes não apareciam na reunião, não tinha vontade, e o povo morrendo, sabe? E agora a gente vê que vem um anúncio aí do Vignoli, que vai abrir leito, e fica para o dia 15 de fevereiro, e 15 de fevereiro não vem, e agora a cena para o município, que pode ser aberto, poderia muito bem. Doutor Orlando diz que existiria a possibilidade do município assumir ali um andar no Hospital das Clínicas. Por que não fazer essa parceria com o governo do Estado, enquanto eles estão sendo obrigados a custear esse tratamento, nessa trirresponsabilidade aí do FAMESP, Estado e município. Então, deputado, vereadores, toda a imprensa que nos acompanha, cidadãos bauruenses, qual que é a intenção dessa audiência? É que nós entendemos que enquanto não houver uma responsabilização dessas pessoas por investigação, como teve em 2013, quando os Ministérios Públicos Federal e Estadual requisitaram a instauração de inquérito policial, enquanto não houver, vereador Júlio, a responsabilização criminal por homicídio, ainda que seja culposo, em que pese, na visão deste vereador, que é advogado criminalista há 16 anos, em que pese achar que tem aí entendimento pelo homicídio doloso, porque nós entendemos aqui pela quebra do princípio da impessoalidade de alguns administradores, como eu acabei de perguntar para o vereador Rodrigo, por que vem o hospital de campanha para os AMEs de cidades que estão com índices de UTI muito abaixo dos nossos e para Bauru não vem? O deputado não soube, ninguém sabe explicar o porquê que acontece isso. Então, dá margem para que entendamos aí que tem a quebra do princípio da impessoalidade. Ou seja, é perseguição com a nossa cidade? É problema político por causa da nossa prefeita? Está em disputa eleitoral? Está visando as eleições de 2022? O povo não tem nada a ver com isso, o povo não quer saber se é Bolsonaro, se é Dória, se é Suelen, se é Borgo. Nós queremos leito. Agora, qual que é a forma disso acontecer? Porque senão nós vamos continuar na promessa, tá? E mais aí dezenas, centenas de vidas ceifadas. Nós entendemos qual que é o instrumento que nós temos para cobrar um pouquinho mais de responsabilidade desses gestores. É denúncia criminal perante os ministérios públicos, mas por que incluir a Convenção Interamericana de Direitos Humanos? Porque nós sentimos que se esse processo for parar no Procurador-Geral de Justiça, quem cabe apurar os crimes cometidos por governador, talvez não tenha a mesma vontade de atuar como atuou nos processos que nós aprovamos aqui nessa casa, transformando atividades essenciais, que é prerrogativa desta casa, conforme a Constituição, pelo artigo 30, inciso 1º, talvez a mesma agilidade que teve em propor uma ação direta de inconstitucionalidade, nós não vemos em impetrar uma ação responsabilizando ou apurando a responsabilidade dos governos pelos crimes de omissão e crime de responsabilidade. Tá? Então, essa é a nossa proposta para enviar ao plenário desta casa, para que façamos a denúncia aos Ministérios Públicos Federal e Estadual para apurar crime de responsabilidade, crime de homicídio culposo e também para a Convenção Interamericana, porque pelo que nós estudamos, está completamente, exaurimos a parte jurídica, aonde a própria DRS, o próprio Estado, descumpre reiteradamente decisões judiciais e aonde a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a quem pelo artigo 134 da Constituição compete zelar pelos direitos humanos, fechou as portas para o cidadão de São Paulo. No ano de 2018, foram 550 ações impetradas pela Defensoria e por advogados, na maioria das partes pela Defensoria.
No ano de 2019 foram 584 ações. No ano de 2020, com o aumento dos casos da Covid, com diminuição de leitos, caiu para menos da metade. Foi para 250 ações. Porque fecharam as portas, porque colocaram a obrigação do cidadão dele ter que ligar para um 0800, para ter que fazer atendimento virtual pelo computador, quando o cidadão está lá com o parente, com o pai, com a mãe, com o filho morrendo. Aonde que esse cidadão carente, humilde, vai ter cabeça, vai ter acesso ao judiciário, tendo que entrar pela internet para fazer uma triagem, para ver se ele ganha 3 salários mínimos? Quer dizer, isso é um absurdo. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo não cumpre com o seu dever institucional e merece sim ser denunciada às cortes internacionais. É um crime o que está acontecendo. Até quando vamos ter que aguentar pessoas morrendo? Dia 27 de novembro, perdi o meu pai por falta de leito hospitalar, após ter entrado com mais de 100 ações de graça para defender a população. Esse vereador não conseguiu salvar o pai. E agora assiste diariamente as pessoas morrendo. Até quando, vereador? Até quando? Deputado Rodrigo, até quando a gente vai aguentar conversa do governo do Estado, conversa das autoridades? Nosso papel é fiscalizar e cobrar. Não importa quem seja, não importa a política, não importa a ideologia partidária, não importa se, mais uma vez, se é presidente Bolsonaro, se é governador Dória, se é prefeita Suelen ou qual vereador. A gente tem que cobrar, porque ninguém aguenta mais essas pessoas morrendo diariamente. Perdemos ontem, antes de ontem, uma menina com 35 anos de idade. Na semana retrasada, outro jovem com 35 anos de idade, por falta de leito, descumprindo ordem judicial. Que Estado é esse? O Estado que não respeita mais uma ordem de juiz, assim como aconteceu com meu pai, que foi reiterada a ordem judicial. É um Estado que merece a decretação de sítio, de intervenção, porque ninguém está fazendo nada pela morte dessas pessoas. Até quando conversa? Até quando mentira? Chega! Nós temos um hospital aqui desse tamanho, mais de 17 milhões bloqueados. Vamos esperar o quê? Quantas mortes mais vão constar no inquérito criminal de vossas excelências? Eu agradeço a presença de todos. Se alguém quiser mais fazer uso da palavra, senão encerramos essa audiência. Vereador Guilherme. O vereador Borgo, infelizmente, sim, foi perfeita a sua colocação agora. Infelizmente, o povo paga o preço por esse jogo de vaidade política. Infelizmente. Você está coberto de razão nas suas palavras, viu? Faça suas palavras as minhas. Não tem nem que só complementar com isso aí. Tá? Que dói, né, vereador? Imagina, a gente conversa, é a impotência que a gente tem. A gente vê, a gente quer falar, a gente quer brigar, a gente quer lutar, mas somos impotentes. O que nós temos é esse instrumento legislativo. E o senhor viveu tudo isso na pele, todo esse descaso, né? Esse depoimento do senhor agora foi, nossa, perfeito, viu? Obrigado, vereador. Vereador Júlio César. Bom, vereador Borgo, diante desse caos, né, que estamos vivendo, que estamos enfrentando, qual seria o caminho para, pelo menos, termos uma resposta em relação ao não atendimento da nossa cidade nos AMES? Por que nós ficamos de fora? Acho que é de grande importância, senhor deputado, o senhor nos ajudar, né? Essa é uma ação coletiva em prol da vida, independente das esferas. A gente tem que lutar pela vida. E essa resposta, ela paira no ar. Quem está lá na fila agora, aguardando um leito de UTI, está sofrendo com isso. E essa pessoa precisa saber o porquê ela não foi atendida. O porquê. Tem que ter uma explicação isso. O senhor está de parabéns e a luta vai ser grande. E nós precisamos de respostas para ontem. Não dá mais para ficar floreando, não dá mais para ficar brigando por política. São pessoas que estão morrendo. E, de repente, amanhã pode estar próximo de nós. Ser um de nós. Pode ser um de nós. E aí? Então, nós vamos brigar, sim, por isso, pelo povo, pela vida, pelo bem da nossa cidade. Vereador.
Bom, muito obrigado a todos, obrigado ao deputado, obrigado à imprensa que nos acompanhou aqui e à população que nos acompanhou pela TV Câmara. Declaro encerrada essa sessão às 16h50 do dia 10 de março de 2021.